Oi, boa noite. O nosso grupo é o grupo 6 e a gente escolheu o tema indicadores ácido-base. O nosso grupo é composto pelo Alex, pelo Caio, por mim, que sou a Helena, pelo João e pelo Pedro. A gente escolheu esse tema porque é um tema que é bem chamativo, a gente sempre tende a se atrair por essas coisas que causam algum efeito visual, e é o caso dos indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base são substâncias orgânicas fracamente ácidas ou básicas que apresentam a capacidade de alterar a coloração na presença de um ácido ou de uma base. Eles podem ser sintético ou natural. E como exemplo, a gente trouxe do sintético o papel de tornassol, que ele pode ser o papel azul ou o vermelho. No caso do papel vermelho, ele apresenta coloração azul em meio básico, e o papel azul apresenta coloração vermelha em meio ácido. Aí também tem a fenolftaleína, que fica rosa em meio básico e é incolor em meio ácido, e o papel indicador universal, que ele muda de coloração dependendo do pH de cada solução que a tira de papel é imergida. Aí, no caso dos indicadores naturais, a gente vai falar principalmente da antocianina, que podem ser encontrados no repolho roxo, na beterraba, na amora, na framboesa, que nem a gente trouxe aqui na imagem, e ela é muito utilizada para fins didáticos, porque ela é muito facilmente encontrada. Bom, ao contrário do que a gente imagina, a utilização desses indicadores ela é bastante antiga e muito presente no decorrer da história. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Robert Boyle, que realizou bastante pesquisa nesse assunto, e ele utilizava muitos sucos vegetais, principalmente xarope de violetas, que no caso é uma flor. Com esses experimentos, ele passou a definir ácido como qualquer substância que torna vermelho os extratos de plantas, e essa definição foi complementada posteriormente por Newman, ao dizer que essa definição é válida em sucos de frutas que já possuem a coloração vermelha. Apesar das pesquisas do Boyle serem bastante antigas, já existiam relatos mais antigos ainda que associavam a utilização de um indicador púrpura para indicar as qualidades das águas minerais. E a análise das águas ela é registrada desde o século XII, em que eles buscavam propriedades curativas na água. Ou seja, a utilização dos indicadores ela é bem presente em toda a história mesmo. Conceitos de pH. A sigla pH significa potencial hidrogeniônico, também conhecido como escala de pH. Ela é utilizada para determinar se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. Essa escala pode variar de 0 a 14, sendo um pH menor que 7 considerado como ácido, um pH maior que 7 sendo básico ou alcalino. Este potencial pode variar conforme a concentração de íons livres no meio, conforme a concentração de H+ ou de H3O+. As soluções ácidas são compostos que, ao reagirem com a água, vão liberar H3O+, também conhecido como cátio hidrônio. E as soluções básicas vão liberar ânion hidroxila, OH-. Quanto mais hidrônios houver no meio, mais ácida será a solução. E quanto mais íons OH- houver no meio, mais básica ou alcalina será essa solução. Em uma solução aquosa, sempre há esses dois íons, pois a própria água sofre uma autoionização que transforma H2O em H3O+, e OH-. A escala de pH é logarítmica. O P é um símbolo matemático utilizado para simplificar o termo de log quando negativo. Deste modo, um pH significa que o valor de H+ deve ser colocado na base negativa do log. Assim, para medir o grau de acidez ou de basicidade das soluções, foram criadas as escalas de pH e pOH. E como resultado, cada valor inteiro de pH abaixo de 7 é 10 vezes mais ácido do que o próximo valor mais alto. Por exemplo, o pH de 4 é 10 vezes mais ácido que o pH de 5 e 100 vezes mais ácido que o pH de 6. O mesmo vale para os valores de pH menores que 7, cada um dos quais é 10 vezes mais alcalino que o próximo. Por exemplo, o pH 10 é 10 vezes mais alcalino que o pH 9 e 100 vezes mais alcalino que o pH 8. No caso da água, a quantidade de íons no meio é igual, por isso ela é considerada neutra. Existem várias substâncias diferentes, como soluções químicas usadas em laboratórios e em indústrias, que podem apresentar diferentes níveis de acidez e basicidade. Para citar exemplos de ácidos, temos o ácido bórico, pó branco comumente usado como inseticida para matar baratas, o ácido sulfuroso, obtido a partir da dissolução do dióxido de enxofre na água. Esse ácido é comumente encontrado em fontes termais. O ácido fosfórico é o ácido óxido-fósforo mais importante. É usado para produzir fertilizantes e detergentes, também na fabricação de refrigerantes. O ácido acético é encontrado no vinagre. Em frutas cítricas como laranja, limão e acerola,
pode ser encontrado o ácido cítrico. Na indústria, geralmente usam soluções alcalinas em diversas formulações, como por exemplo, biocombustíveis, produtos de limpeza do tipo sabonete e detergente, que são capazes de dissolver gorduras, óleos e proteínas. Medicamentos para indigestão, que é geralmente causada por um excesso do HCl no estômago, e pode ser remediada por comprimidos de indigestão que contêm uma base, como óxido de magnésio, para neutralizar o ácido do estômago. Como esses indicadores funcionam? Os indicadores ácido-base atuam com ácidos ou bases fracas. Eles apresentam uma coloração antes e uma coloração após reagir com o H+, ou o OH- no meio. Essas reações de oxidação-redução alteram as ligações da molécula, alterando seus grupos funcionais, mudando sua cor, porque o comprimento de onda eletromagnética que essas moléculas irão absorver irá mudar. A concentração dos íons H+, ou OH- desloca o equilíbrio da reação, mudando qual espécie molecular é predominante nesse meio, mudando a cor da solução. Aqui temos o exemplo da fenolftaleína, muito usada em laboratório para titulação. Em meio ácido ela é incolor e em meio básico ela tem uma coloração rosa. Um outro exemplo é a cianidina, que é do grupo das antocianinas, que a gente usou no nosso experimento, e ela apresenta várias faixas de cor dependendo do pH. O que é a titulação, na qual os indicadores ácido-base são empregados? Diferentes indicadores ácido-base possuem intervalos de pH diferentes para sua mudança de cor, e esses intervalos são conhecidos. A titulação consiste em pegar, por exemplo, uma solução de concentração desconhecida de um ácido, com auxílio adiciona-se nessa solução um indicador ácido-base e, com o auxílio de uma bureta, coloca-se cuidadosamente uma solução básica de concentração conhecida. Com isso, o indicador ácido-base em um momento irá alterar sua cor. Essa cor estará em um pH determinado e, com a quantidade de base consumida, é possível calcular a quantidade de ácido presente em solução. Aqui são alguns exemplos dos indicadores ácido-base mais conhecidos: a fenolftaleína, já comentada, usada em laboratório. O azul de bromotimol é muito utilizado para medição de pHs em piscinas, aquários e lagos. Ele tem uma coloração amarela em pH ácido e azulada em pH alcalino. O alaranjado de metila também é usado em laboratório. E por fim, as antocianinas, que são um conjunto de compostos presentes em plantas que a gente vai abordar mais agora. Boa noite, pessoal. Sou o Pedro Berlim. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre as antocianinas, que é uma palavra de origem grega, sendo anthos flor e quianos azul. Antocianinas são pigmentos de origem vegetal que originam a cor de inúmeras partes de plantas, como é o caso de alguns frutos, flores, caules, raízes e folhas. Por estar ali presente na maioria das vezes em frutos e flores, elas ocorrem mais em angiospermas. As cores podem variar do vermelho vivo até o azul. E dentro da química, as antocianinas pertencem ao grupo dos flavonoides, que são compostos caracterizados pela alta taxa de solubilidade em água e instabilidade quando exposta a altas temperaturas. Aqui na imagem abaixo a gente tem alguns exemplos de flavonoides. Agora falando um pouquinho sobre a composição. As moléculas de antocianina são compostas por 2 ou 3 partes, sendo uma glicona, um grupo de açúcares e, por muitas vezes, quando ocorrem 3 partes, um grupo de ácidos orgânicos. Abaixo uma representação de uma molécula de cianidina, que é um tipo de antocianina. E agora falando um pouco sobre a pigmentação, o pigmento de uma antocianina individual varia do vermelho, quando está na condição ácida, e vai até um azul ou amarelo quando está na condição alcalina. Mas é extremamente importante a gente estar ressaltando que não é só a acidez que vai estar interferindo na cor de uma flor, de uma folha, qualquer coisa. Dependendo da luminosidade do local, a quantidade de antocianina dissolvida, se existem hormônios, presença de íons ou de qualquer açúcar aí, isso também vai estar alterando a cor. Então não vai ter exatamente esse resultado, né? Que quanto mais ácido, mais vermelho, e quanto mais alcalino, mais azul ou amarelo.
A realização desse experimento foi algo bem simples e prático. Foi utilizado repolho roxo, que é rico em antocianinas, que é um ótimo indicador de ácido e base. Eu peguei uma folha de repolho roxo e diluí em 1 litro de água. E eu apliquei nessas 7 soluções que vocês estão vendo aí. A primeira solução é água, então não muda muita coisa. A segunda solução é água com bicarbonato de sódio. A terceira é água com açúcar demerara, por isso tem essa cor. A quarta solução é vinagre de maçã. A quinta solução é água sanitária. A sexta é água com detergente. E a última é suco de limão. Bom, agora vou mostrar para vocês o resultado final, aqui aproximado para vocês poderem ver todas as soluções diluídas em repolho roxo e água. É bem legal o resultado.